Olá pessoal, hoje à noite nós vamos caminhar por uma Viena esquecida pelo tempo. Uma cidade onde o silêncio é quebrado apenas por cascos de cavalos distantes, portas rangendo e, claro, seus próprios passos pesados de carteiro. Você acorda cedo, mais cedo do que gostaria, com a primeira luz cinzenta escorrendo pelas frestas da persiana de madeira. O ar está úmido e denso, como se até ele estivesse cansado da peste. Seu colchão de palha estala quando você se senta e sente a familiar dor nas costas de quem anda o dia inteiro, carregando correspondência que ninguém realmente quer receber. A chaleira sobre o fogareiro solta um fiapo de vapor tímido. Chá fraco, quase transparente, menos mais um gesto simbólico do que um conforto real. Açúcar só nos sonhos. Você toma goles pequenos, porque sabe que o dia será longo. E o chá, curto. As botas de couro estão frias, endurecidas pela umidade. Você precisa calçá-las mesmo assim, com uma expressão de quem aceita o destino. E o destino, como sempre, inclui calçadas escorregadias, calos antigos, e encontros com cidadãos igualmente desgastados. Enquanto termina de se vestir, escuta os sinos da igreja ao longe. Eles tocam com uma cadência triste, como se até os sinos estivessem gripados. Seu casaco, já um veterano, tem remendos mais experientes do que alguns médicos da cidade. Há manchas nas mangas que você decidiu não questionar. A peste é um mistério, dizem. Talvez seja o ar, talvez os ratos. Historiadores ainda discutem se a higiene das ruas teve algum impacto real, ou se foi só azar mesmo. Pessoas começam a aparecer cuidadosas. Um senhor caminha com um cão pequeno questionamento. Usa uma espécie de lenço no focinho. É para filtrar os miasmas, diz ele ao ver sua expressão. Funciona? Você pergunta, ele dá de ombros. Pelo menos, o cachorro ainda está vivo? Você ri. É um riso fraco, mas sincero. Esses pequenos absurdos, esses momentos de humor triste, são como moedas no fundo do bolso inúteis, mas reconfortantes de carregar. Ao se aproximar do portão central do distrito postal, onde começará a sua rota real, você percebe um novo cartaz colado no muro. Evite visitas desnecessárias. Cartas podem ser respondidas após a crise. Você balança a cabeça. Se alguém responder uma carta sua só após a crise, talvez já não seja você quem vai ler. Você entrega sua identificação a um funcionário atrás de uma portinhola minúscula. Ele checa sua lista e passa um maço de cartas cuidadosamente embrulhadas em papel de jornal reaproveitado. Tem um convento no fim da lista hoje? Ele diz. Reze por nós. Você sorri e responde com um amém que sai mais como um bocejo do que uma bênção. Amanhã avança devagar, como se o tempo também estivesse de quarentena. Você ajeita o peso da bolsa no ombro, respira fundo e segue adiante. Ainda há muito a caminhar, e ninguém quer um carteiro atrasado menos, nem mesmo durante uma pandemia. Agora, com as botas batendo firme nas pedras molhadas, o chá amargo ainda assombrando o estômago vazio, e a cidade dormindo de olhos abertos, você está oficialmente de volta ao trabalho. O quarteirão seguinte tem um ar diferente. Você sente isso no chão, na inclinação dos telhados, no modo como os pombos se movem em silêncio como espiões de penas. As casas aqui são mais antigas, de fachadas desgastadas e placas com nomes em alemão gótico, difíceis até de decifrar. Uma delas, parcialmente apagada, diz algo como Zum Alteimuli, um veludo em meio a essa rotina silenciosa. Chega o momento de enfrentar o sobrado amarelo House 54, com suas janelas fechadas e um cheiro estranho no ar, algo entre naftalina, poeira e talvez aguardente mal armazenada. A casa tem fama, não de escândalo, nem de crime. Algo mais sutil. Pessoas somem, dizem, entregas, somem. E ninguém parece morar lá de fato, exceto uma sombra que acende luzes em horários erráticos. Chegando ao topo, encontra 3 portas, uma delas com o número 3 entalhado de maneira grosseira, quase infantil. Você bate, espera nada, bate de novo, com mais força, um ruído menos como o arrastar de uma cadeira. Depois, silêncio. Você hesita, insere a carta por baixo da porta lentamente e recua 2 passos. Ao cartão entra, desliça para dentro, e para sua surpresa, é puxada rapidamente para o lado de dentro. Um movimento súbito, quase faminto. Você prende a respiração e espera, mas nada mais acontece. Nenhuma voz, nenhum aceno. Você desce rápido,
mas não correndo. Carteiros não correm. Se correm, é porque há algo errado, e então todos entram em pânico. Essa é uma das regras não escritas da profissão. De volta à rua, o ar parece mais leve, embora provavelmente não esteja. Você sente o cheiro do rio ao longe turvo, lento, mas constante. E isso, de certa forma, acalma. Sua próxima parada é na casa do velho Hackrouse, que sempre recebe suas cartas com um discurso sobre a queda do império e a qualidade decrescente do papel. Hoje, no entanto, não há ninguém. Você bate, espera, nada. Curioso, olha pela janela lateral e vê um prato com sopa ainda quente na mesa. Uma vela acesa. Mesa frente. Uma criança corre pela calçada carregando um cesto com frascos, remédios. Grita, mesmo sem ninguém escutando, você sorri. Há algo esperançoso nessa falsa função de farmacêutico mirim. Você dobra a esquina e se dá conta de que amanhã está acabando. Seu estômago ronca. A próxima pausa será bem-vinda. Mas antes, ainda há 2 endereços e mais um pequeno mistério a resolver. Uma carta sem remetente, apenas com o nome Ludwig. Nada mais, o tipo de coisa que faz você se perguntar: quantas vidas passam pelas suas mãos, todos os dias? E quantas delas você jamais vai conhecer? Você segue em frente, atravessando uma praça pequena, onde o coreto de ferro virou abrigo para pombos e proclamações oficiais, coladas com saliva e esperança. As árvores estão nuas, mas ainda assim resistem, como velhos moradores que se recusam a sair do banco da frente. As 2 entregas seguintes são rotineiras, quase confortáveis. A primeira vai para um senhor aposentado, que insiste em oferecer balas de anis como agradecimento. Mesmo que elas venham sempre de um pote suspeitamente empoeirado, você aceita uma, como faz toda semana, e a guarda no bolso. Nunca teve coragem de provar. Agora é hora da pausa, menos seu ritual sagrado de meio-dia. Você segue até um banco na frente de uma loja de instrumentos fechada. O banco é torto, mas pega sol, e só isso já vale ouro. Você tira da bolsa um pedaço de pão, embrulhado num pano de linho. Morde com esforço, como quem cumpre um contrato não verbal com a própria fome. A cidade tenta manter uma aparência de normalidade. Um carrinho de mão cruza a calçada, empurrado por um rapaz coberto de fuligem. Alguém tosse ao longe. Uma senhora varre a calçada, empurrando mais poeira que sujeira. Tudo segue em uma pantomima persistente de vida. Você retoma o caminho, com a mente já projetando o convento distante. Mas ainda há algumas casas na rota menos e, como sempre, cada uma delas é um pequeno universo de rotina, de esperança, de medo comedido. Um homem com uma grande vassoura está limpando a calçada em círculos perfeitos, murmurando fórmulas, como um alquimista de fim de carreira. Se traçar 7 círculos, a doença não entra, ele explica, sem ser provocado. Você assente com seriedade. Quem é você para contrariar um ritual? Logo, à frente, a papelaria dos irmãos Teats continua aberta. Eles insistem em vender cadernos, penas e tinteiros, mesmo com as escolas fechadas. Um deles está na Porta Vento, engamado, lendo um jornal dobrado como um mapa da preocupação. Ele o cumprimenta. Hoje temos remessa nova de papel indiano. Quer experimentar? Você agradece, mas recusa. A bolsa já pesa como um armário antigo. Você segue, lembrando-se de um detalhe curioso. Durante outras epidemias, muitos comerciantes passaram a vender tinta profilática, com promessa de proteção contra doenças. Historiadores ainda discutem se tais tintas eram só placebo com cheiro de ervas, ou se de fato tinham propriedades antissépticas. A maioria concorda que era marketing puro. Mas vá saber. As casas agora têm pequenos detalhes que chamam a atenção. Uma janela com vitrais pintados à mão, um sino de latão pendurado por fitas vermelhas, sinal de que a família está em oração constante. Você entrega as cartas com a mesma calma de sempre, usando a ponta dos dedos, evitando tocar superfícies, por mais de um segundo. Você dobra uma última esquina, antes de deixar o centro, e seguir para a margem da cidade, onde o convento repousa, como um parágrafo esquecido, no fim de uma longa carta. A cidade atrás de você é um mosaico cinzento de sons abafados, fumaça de lenha e portas entreabertas. À frente, uma trilha mais aberta e silenciosa, ladeada por muros baixos e árvores retorcidas pelo vento. O caminho até o convento é levemente inclinado, como se a cidade estivesse tentando empurrar os cansados para longe, um passo de cada vez. Você passa por um pequeno riacho, não, o rio do nome do convento. É claro,
Esse já foi drenado há décadas. O riacho agora parece mais um sussurro d'água, mas serve como marco. A partir daqui, o som dos sinos das igrejas se mistura ao vento. E os cheiros da cidade menos carvão, vinagre, pão velho ficam para trás. Você sente algo estranho ao caminhar. Leveza. Como se o ar estivesse menos saturado. Ou talvez sua mente apenas quisesse acreditar nisso. A carta para o convento está dobrada com mais cuidado que as outras. Você a confere pela terceira vez. Destinatária Irmã Margaret, Convento das Clarissas do Rio. Nada mais, nem remetente, nem instruções. Simples e direto, como uma oração. Só restam os papéis da próxima rota, um bilhete esquecido e o pedaço de pão que você ganhou mais cedo. O cheiro dele ainda resiste, aquecido pela proximidade do seu corpo. E isso traz um conforto discreto, menos como saber que há uma última fatia de bolo guardada em casa.